vivo. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo hoje, sexta-feira. Sexta-feira, isso mesmo. Estamos aqui agora ao vivo com vocês e hoje a aula será sensacional. Bora abrir aqui os chats ao vivo. Estamos ao vivo com vocês aqui hoje, meus queridos e minhas queridas. Hoje a aula promete. Hoje, finalmente, vocês vão entender o que é realmente viver de princípio. Quais são os 7 princípios que norteiam a nossa vida? Quais são os princípios dos quais a gente deve viver por eles e para eles e quebrar todas as regras? Hoje você vai aprender isso. Agora, a hora que você realmente introduzir no seu coração os princípios, os verdadeiros princípios, talvez muita coisa comece a fazer sentido na sua vida. Então, antes de qualquer coisa, lembra de curtir, comenta, compartilha com as pessoas que você realmente acha que são importantes. E bora para a nossa aula, começando hoje com o Salmo 90. Ó, está quase chegando no Salmo que todo mundo conhece. É o Salmo 91, né? Tem gente, como a gente noteou o Salmo 91 durante muito tempo, né? Vamos lá? O que diz o Salmo 90? Será que você teve curiosidade alguma vez de entrar no Salmo 90? Bora lá? Bom dia a todos vocês. Bom dia, turminha do TikToker. Deixa eu dar bom dia para a turma aqui, ó. Cláudio, Linda, Karine, Michele, Ale, Roseli, Rony, Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Cheguem junto aí. Deixa eu tomar os meus remedinhos. Tomar cedo. Toma cedo, toma cedo. Vai tomar um café. Vamos lá? Bora lá. Oração de Moisés, o homem de Deus. Ó, que legal. Senhor, tu tens sido nossa habitação todas as gerações. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo da eternidade e eternidade, tu és Deus. Tu levas o homem à destruição e dizes: retornai, vós filhos dos homens. Porque 1000 anos à tua vista são como um dia de ontem, quando é passado e como a vigília da noite. Tu os carrega para longe como uma enchente. Eles são como um sono. De manhã, eles são como uma grama que cresce. Pela manhã, ele floresce e cresce. À tarde, é cortada e murcha. Nós somos consumidos por sua raiva e pela tua ira somos atribulados. Tu estabelece nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Pois todos os nossos dias passam em tua ira. Passamos nossos anos como um dia a outro contado. Resumindo, até aqui, tudo, nada fica escondido às vistas de Deus. Nada da nossa vida fica escondido. Eu não sei se foi na de ontem ou na de ontem. Eu disse assim para vocês. Imaginem que em todas as coisas que a gente fizer, que Jesus está sentado exatamente do seu lado. E o tempo todo, todas as coisas que você for fazer, você imagina que o Senhor está sentado do seu lado. Aí você pensa, antes de fazer, se aquilo que você está fazendo, ele vai aprovar ou não vai aprovar. Se aquilo ele vai achar, se aquilo ele vai consentir que realmente é o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Isso vai te dar um norte melhor. Isso vai começar a te fazer refletir em todas as suas ações. Em todas, sem exceção. Os dias dos nossos anos são 70 anos.
E se por causa do vigor chegam os 80 anos, mas toda a sua força e afã e tristeza, porque logo passam e voam para longe. Quem conhece o poder da tua raiva, assim de acordo com o teu temor também é a tua ira. Então, ensina-nos a numerar nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna ao Senhor. Por quanto tempo? E aprende-te em relação dos teus servos. Ó, satisfaz-nos cedo a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes. Chegue-nos, anjos do Senhor. Sejam felizes todos os nossos dias. Faze-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligistes e os anos que vimos o mal. Que a tua obra apareça aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a beleza do Senhor, nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, estabelece tua obra das nossas mãos. Selá. O sol, o dia, a grama, a planta, os mares, o vento, o sol, tudo, tudo. Nós, seres humanos, os animais, tudo, obra de Deus. Todos somos criados à imagem e semelhança dele. Tudo na natureza é orquestrado para dar certo. Todas as coisas no seu tempo, no seu esforço, na sua disciplina, na sua ordem, para crescer, florescer e dar fruto. Repara que os passarinhos ou os bichos que não têm ninguém para ordenar, ou para comandar, ou para cuidar, ou para criar, eles encontram o seu próprio caminho. Eles vivem, eles não sobrevivem, eles vivem. Porque não há de faltar nada para eles, porque Deus tem misericórdia de toda a sua criação. E no sexto dia ele nos fez, e nesse sexto dia que ele nos fez para governar sobre todas as coisas. Ele nos deu poder sobrenatural e embutiu em nós 7 princípios. Nós vamos falar deles hoje. Os 7. E aqui, em Salmo 90, Moisés, ele literalmente, ele fala exatamente de tudo, de todas as emoções, de todos os sentimentos, de tudo que a gente pode passar pelo nosso dia, e mesmo assim, a gente confiar em toda certeza que tudo Deus opera. Eu escutei uma frase ontem que me marcou muito, que diz o seguinte, que a coincidência foi o nome dado para Deus, para ele ser anônimo na nossa vida. As coincidências é Deus, é o nome que Deus deu para as coisas que acontecem na nossa vida, para ele ser anônimo. Significa, não existe coincidência. Existe Jesus-cidência. E a Jesus-cidência significa tudo aquilo que você acha, olha que coincidência, nossa, olha isso, é ele agindo o tempo todo na nossa vida. Concentre suas forças naquilo que realmente importa. Tome todo o seu tempo e toda a sua energia, assim como toda a natureza, ela foca, ela pensa, ela trabalha dia a dia para que tudo dê certo. Ela não trabalha para que nada dê errado. Você que está aí comigo também tem que pensar a mesma coisa. O que eu preciso pensar hoje? Você tem dívida para pagar? Quanto mais dívida você pensar, quanto mais você pensar como pagar essa dívida, mais dívida vai vir. Presta atenção nisso. Se você fizer a pergunta assim, como que eu pago essa dívida? Mais dívida terá para você pagar. Agora pensa assim, a dívida está aqui e aqui ela vai estar. Até o dia que eu me concentrar em como fazer dinheiro. Como fazer dinheiro de forma abundante a ponto de ter dinheiro na minha conta, às vezes eu nem saber o que fazer.
que sempre tenha em fartura dinheiro. Como fazer para sempre ter fartura em dinheiro na minha vida? Ponto. Quem tem fartura de dinheiro em sua vida, não existe dívida, não tem um boleto a pagar, que já está pago. Não se preocupa com isso. Quem tem dinheiro na conta se preocupa de como fazer esse dinheiro se multiplicar mais. Como fazer ele ter bom uso, para que ele possa fazer mais dinheiro. Quando você faz isso, você está gerando um movimento, porque você tem que aplicar ele em vidas, em negócios, em pessoas, e você vai estar abençoando mais famílias e mais vidas e fazendo esse dinheiro se multiplicar na vida de outras pessoas. E assim você começa a criar um ciclo gigantesco. Você está triste, muito triste. Em vez de você pensar assim, por que que aquela pessoa fez aquilo comigo? Pensa assim, Senhor, qual o melhor que ela tinha para me dar? Como que eu faço para abençoar a vida dessa pessoa? Como que eu faço para pensar só em coisas boas em relação a ela? Como que eu emano toda a energia maravilhosa para essa pessoa que fez tão mal para mim assim desse jeito? Eu sei que é difícil. Eu sei que parece praticamente impossível, mas é porque quando você entende que tudo é muito natural, quanto mais energia ruim você lança para ela, mais energia ruim volta para você. Quanto mais você reclama, mais reclamação vem para sua vida. Quanto mais você clama, mais maravilhas se derramam sobre você. É uma lei que não tem jeito. Ontem eu vi uma situação que é assim, ó, você pega um imã e põe um metal perto. Por mais que você não veja a força que faz com que o metal seja atraído ao imã, quando ele chega perto do metal, o metal cola nele. Isso significa, você pode não estar enxergando essa força que atrai, mas ela existe. E o imã, o desenho do imã mostra para você claramente que os semelhantes se atraem. Então, o imã atrai o metal, assim como os seus pensamentos atraem aquilo que você pensa. Como você pensa, assim você é. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão bom o tempo todo, que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Significa, Ele criou todo esse mundo e orquestra ainda tudo o que existe e o que há de existir. Se eu tenho essa imagem e semelhança com Ele, eu também tenho o poder de criar tudo o que eu quiser para a minha vida. Basta eu me concentrar naquilo que eu realmente quero. O problema é eu não saber o que eu quero. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Tem relacionamento. Eu assim, ó, pra vocês entenderem. Antes de eu conhecer Paula, eu tive vários relacionamentos. Mas teve algo diferente quando eu realmente decidi ter algo sério com alguém. E foi a Paula. Eu não tive dúvida de ter filho com ela. Eu não tive dúvida de caminhar a minha vida com ela. Me posicionar em relação a isso mudou todo o jogo. Enquanto eu não me posicionava como homem em relação aos meus relacionamentos, e ficava, sabe que tem nenhum passarinho para dar água, e não queria nada sério com ninguém, não queria essa responsabilidade de ter cuidado de uma casa ou coisa parecida, a coisa não fluía. E mesmo que eu quisesse, mas não me posicionasse como tal, as coisas não davam certo. Porque eu não estava focado em realmente fazer aquilo dar certo. Eu não tinha certeza que aquilo realmente ia dar certo. Eu não tinha certeza que aquele relacionamento é o que eu queria para mim. Que é aqui. Enquanto você não se posicionar em relação ao seu relacionamento, ao seu trabalho, à sua vida financeira, à sua vida física e emocional, à sua vida espiritual, as coisas não vão caminhar. Você sabe por quê? Porque é exatamente a encruzilhada de Alice. Sabe o que é a encruzilhada de Alice? Alice no País das Maravilhas. Ela chega na encruzilhada, o gato aparece e fala: Olá, Alice, tudo bem?
Ela disse, tudo bem. Ele disse, aqui estão todas as estradas da vida. Você sabe que por onde você aqui seguir, aqui você irá trilhar um excelente caminho. Então, Alice, para onde você quer ir? Ela disse, não sei. Ele disse, então qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, significa qualquer coisa também serve. Qualquer situação também vai servir para você. E quando você não se posicionar para resolver e decidir o que realmente você quer da sua vida, o que você realmente quer da sua vida, o que você realmente deseja para sua vida, as coisas vão vir acontecendo. Porque o mundo gira, a água do rio não para de correr. Para um dia e olha para o mar, olha para o rio, repara que eles não param de andar. Não fica ali água parada, não igual poçada na sua casa, não. Que dá até dengue. Ela corre. A água empoçada dá bicho, dá doença. Por quê? É igual você ficar frustrado, parado, você vai engordar, vai se sentir mal. A vida foi feita para ficar em movimento. O seu corpo foi feito para movimentar. O seu corpo foi feito para atividade física, ele não foi feito para ficar parado. Sua mente foi feita para raciocinar e pensar e ler e compreender. É isso, é movimento. Tudo que é avião, quando você tem um avião, o avião não foi feito para ficar no solo, ele foi feito para voar. Quanto mais o avião ficar parado, mais manutenção ele vai ter. O avião foi feito para voar. Quanto mais você voa no avião, menos manutenção você dá. Essa foi a grande sacada da Gol quando ela chegou no mercado brasileiro. Eles entenderam que eles tinham que reduzir alguns custos. Aí mudou a passagem, que era aquele voucher bonitão, virou aquele negócio impresso. A roupa dos comissários, que era todo de blazer, que tem todo, virou somente uma camisa básica com logomarca. O lanche, que era aquele jantar, aquele almoço que vinha, virou um snackzinho e a bebida. O custo das passagens, que era, sei lá, se era 1.000, passou a ser R$ 200 para viajar de avião, virou mais acessível, gerou volume. Quanto menos tempo de pista, menos você paga para estar estacionado. Movimento. Quanto mais movimento eu tenho, mais eu consigo fazer tudo funcionar melhor. Quanto mais movimento você faz, mais tudo consegue fluir. Moisés foi o homem que passou por grandes batalhas. Onde existe a coincidência da vida de Moisés? Quando a mãe dele coloca ele no rio, ela coloca ele de forma proposital, para que ele caia exatamente na frente da irmã de Faraó. A irmã de Faraó pega Moisés e cuida dele como se fosse seu filho. E ali ele é criado junto a Faraó. Depois, a história todo mundo já sabe. Né? Ele descobre quem ele realmente é. Bom dia, Tati. Ele descobre que ele realmente é e ele começa a lutar para tirar o seu povo dali, do Egito, das garras do faraó. A pergunta é, existiu todo um movimento. Moisés ele vai para um outro lugar, se recolhe antes de Deus falar no coração dele o que ele realmente quer fazer. Toda vez que você se conectar com Deus, ele vai te falar para fazer coisas que parecem não fazer sentido. Eu estava ontem com um grande, grande amigo meu, mas assim, irmão mesmo de vida, Daniel Sati. O Daniel hoje é um. Daniel sempre foi um grande exemplo para mim. Daniel, a gente se conhece, eu levei ele para o teatro e eu fiquei 10 anos no teatro, saí e ele permaneceu. E está até hoje. Ele é um excelente ator, um maravilhoso ator. A gente faz uma peça do Augusto Cury, que é aquela do livro maravilhoso, O Homem Mais Inteligente que já existiu. É uma história de um ateu, que é o Marco Polo, e ele é um psicólogo, cientista, psiquiatra, tal, famosérrimo, e ele resolve estudar, desafio ele a estudar a vida de Jesus. Com muito custo, ele começa a estudar, e o livro depara
escrevendo sobre todas as emoções e tudo que eles imaginam que Jesus passou. Quem não leu, leia. O homem mais inteligente que existiu, Augusto Cury. E tem a peça também que o Daniel faz, ele é o protagonista. E a gente conversando ontem, e ele falou comigo assim, Samuca, esse tanto de empresa, esse tanto de negócio que você tem, você ainda faz live todo dia, cara. Você é muito doido, né, bicho? Você é muito corajoso. Aí eu falei, Dani, isso foi uma coisa, cara, que Deus colocou no meu coração. Ele falou assim, então, a mesma coisa que Paulo fala, ele falou, então a gente não discute nessa rua. Exatamente, então tá, está explicado por que você está fazendo live todos os dias até o final do ano, porque somente Deus faz a gente fazer essas coisas tão absurdas que nem a gente sabe por que está fazendo. A gente só sabe que tem que fazer. Exatamente. Você para pensar que tudo que Moisés fez, em todas as coisas que ele foi obrigado a viver, bater o seu cajado, ver ele virar cobra, depois virar cajado de novo, todas as 7 pragas do Egito, abrir o mar vermelho para as pessoas passarem, subir ao monte, um monte que mostrava onde estava a terra queimando leite e mel. Quando você não consegue fazer a analogia disso que está aqui para a sua vida de hoje, você realmente começa a não entender o que você quer. Até hoje, a terra queimando leite e mel está disposta na sua frente. E por medo você não avança. Que medo é esse? Que bloqueio é esse? Que vai ter mais trabalho? Porque vai ter que te manter em atividade? Porque isso custa uma responsabilidade muito grande? Porque você é obrigado a avançar em direção que parece não fazer sentido? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só põe isso no seu coração. Então, o que a gente vai escrever na live de hoje? Bom dia, turminha do Instagram. Bom dia, Glorinha. Bom dia, Tayana. Bom dia, Francis. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Marcelo Alves. Bom dia. Bom dia, Glorinha. Foi só com a Paula que você quis algo sério? Foi, literalmente. Não, Glorinha, eu com a Paula eu tive certeza de algo sério. Com a Paula eu tive certeza de família, de filho. Com outras eu tive a intenção. E ser intencionado não significa resolver isso na sua cabeça, entende? Com a Paula foi certo. Sabia que era aqui. Quando acontece isso com a vida da gente, acontece literalmente, mas eu já buscava isso no meu coração. Eu já queria isso no meu coração. Mas faltava em mim a responsabilidade de assumir uma família. Totalmente. Tanto é que antes de Paula, eu tive Marina e Marina veio o João Pedro, né? Que é meu filho. E o João, quando eu conheci Marina, o João tinha 9 meses, né? E hoje é meu filho, meu filhão, meu amor da minha vida. Eu registro o João agora esse ano, que ele fez 16 anos, agora eu posso registrar ele no meu nome. E ali, Ena Olivia, bom dia. E ali já era para bom dia. Ali já era já. O João já era já um projeto que eu creio que a minha vida com Marina, depois que eu conheci Paula, logo depois de Marina, bem depois, na verdade, foi um ano solteiro depois de Marina. Eu já estava, acho que já inspirado, por causa do João Pedro, eu já estava inspirado em ser pai, em querer ter uma família, e, sabe? Já me inspirava já. Eu acho que a vida foi preparando. Eu já sabia que eu queria ter uma família, queria ter filho, e aí veio a pessoa certa. Não que a Nina para trás fosse a pessoa errada de forma alguma, pessoa maravilhosa, minha grande amiga hoje, amiga da Paula também, de todos nós aqui em casa, mas é o tempo de maturação para você realmente entender o que você quer e assumir a postura do que você realmente quer. Vamos lá? Deixa eu escrever aqui agora o que esse salmo hoje tem para nós. Ele diz para a gente o seguinte: na sua grandeza, o Senhor nos mostra o quão grande é tua
misericórdia para com nossas vidas. E que, quando nos empoderamos da nossa identidade, nos fortalecemos na sua presença. Sei lá. É isso. Como prometido na aula de ontem, hoje vocês vão literalmente, daqui para frente, a partir da aula de hoje, vocês vão literalmente agora entender o que são esses princípios que são bíblicos. Não são outros princípios, não são os bíblicos. Então, só para você entender, esse estudo que eu fiz para poder passar para vocês foi tirado literalmente dos princípios bíblicos. Então, não é princípio. De onde esse princípio? Da Bíblia. Bom, não foi tirado de outro lugar. Se você procurar, você vai achar ele também. Coloque os 7 princípios bíblicos, você vai ver que são exatamente os princípios que eu estou ensinando vocês aqui. Princípio número 1. Anote e não deixe anotar. Grande, olha só, fez 7 ciclos da prosperidade. Expliquei todos para vocês. Fizemos 11 leis que orquestram todo o universo. Expliquei uma a uma para vocês. E hoje, os 7 princípios que norteiam sua vida através das escrituras bíblicas. Quer dizer, é essa a direção que Deus nos deu. Então, eu fiz alguns textozinhos aqui para ficar mais claro para vocês. E aí, eu vou explicar para vocês também. Caráter. Número 1. Princípio número 1. Caráter. São as características de cada pessoa, incluindo suas qualidades, fraquezas e hábitos. Desta maneira, todas essas pessoas têm caráter. O que importa é saber se esse caráter é bom ou mau. A Bíblia nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o presenteado com caráter essencialmente virtuoso. Significa, suas características já geram em você um caráter. Ponto. Entender ou expressar através de suas ações se esse caráter é bom ou ruim depende de qual envergadura e para onde você anda caminhando. Caráter todos nós temos, todos. Agora, quais você anda usufruindo deles? Não é nenhuma qualidade sua escolher ser um bom caráter. E também não é qualidade nenhuma ser mau caráter. A verdade é, a sua intuição ou a forma como você age determina qual caráter você tem. Quando eu falo de princípio, olha só, eu disse ontem, ainda voltando à conversa com o Daniel ontem, eu disse para o Daniel o seguinte, que olha como são importantes as lives, por que eu me prontifico nisso? Porque várias lives, vários podcasts já me salvaram de um deserto. E em uma delas, em uma das empresas que eu tenho, que Deus me deu como mordomo dele, né? Eu descobri o problema de um sócio por causa de desvio de caráter. E foi dita exatamente essa frase para mim. Se o cara ou a mulher tem problema no relacionamento, trai a própria família, você acha mesmo que ele não vai te trair? Você se acha tão especial para ele, mais especial do que a própria família dele? Porque por mais que ele traia a família dele, tenha outros relacionamentos fora, ele ainda vai gostar mais da família dele do que de você.
Então, se ele é capaz das pessoas que amam ele, que estão ali sob a tutela e responsabilidade dele, ele ainda os trai, ele leva uma energia de outra pessoa para dentro da casa dele sem menor pudor, que sal que ele vai fazer com você. E foi batata. E presta bem atenção, isso também aconteceu numa outra sociedade, de um outro negócio que eu tinha para trás, só que eu não tinha essa visão que o problema desses sócios passados eram também esse mesmo problema. E como eu tinha problema com esse tipo de sócio e não, como eu não agi em relação a isso, Deus continuou colocando seres ainda piores nessa situação. Até esse último, que realmente eu acordei para isso e me posicionei em relação a isso com ele, que ele passava dos limites com a pessoa. Passava a ser agressivo. Como é isso, para vocês terem ideia. Quando eu conheci, eles eram casados, depois separaram, porque chegou numa situação que até ela também se posicionou em relação a ele. Quebre as regras, mas jamais deixe de viver de princípio. Princípio você vai sempre nortear. E hoje são 7 princípios, norteia dentro deles. Qualquer regra você vai quebrar. Mas princípio jamais. O caráter. Vou dar exemplo para vocês. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu tenho projetos de festas. Então, na maioria das festas, sempre está eu, Vanessa e Carlinhos fazendo. E a gente traz alguns parceiros. Agora, nesse momento, nós temos um grande parceiro que está dando super certo com o Alexandre. E agora está começando a expandir para outros lugares do Brasil essas labels. Label é uma marca que a gente cria de festa e ela tem uma experiência dentro da festa. Então, eu tenho uma label que eu carrego desde Belo Horizonte, a marca Gastro. E a gente foi fazer em Goiânia, e aí em Goiânia conhecemos uma pessoa, aí o nome da pessoa não precisa citar, tá, gente? E aí essa pessoa levou a gente para fazer essa festa na cidade dela. E lá, quando eu conheci, ela tinha um outro projeto muito interessante, eu investi nesse projeto. O projeto não deu andamento, eu resolvi parar, falei, ó, depois quando você tocar o projeto, você me devolve meu dinheiro. E aí também no meio da sociedade ele teve atitudes de caráter que nos fez separar dele. E aí, no meio desse caminho, ele também fez a questão da cidade que ele levou para a gente, ele foi lá e patenteou no nome dele sem nos comunicar. Só comunicou depois que fez. Um sócio nosso local ficou assim o tempo todo, fica atento com esse negócio, o cara não podia ter feito isso e tal, e a gente conversando ali para poder resolver isso, pois bem. Agora, ele mesmo falou com ele, olha, pega essa parte desse dinheiro que já estava no seu projeto e eu vou comprar a parte sua, então, da festa dessa região, que a lei é minha, e aí a gente resolve nossa marca, nesse negócio meu, e aí você fica devendo mais nada, tá tudo certo. Não, eu quero comprar, eu nasci naquela cidade, eu trabalho para essa marca. Eu falei, tá bom, tá com essa vaidade com essa marca, tá tudo bem, eu vou trocar a marca então, patentear uma nova marca chamada Circuito Gastro, e aí você me compra a marca então. Aí eu vou lançar a festa em agosto, você acerta antes de você lançar e você fazer. Pois bem, a pessoa foi lá e lançou a festa assim mesmo. E tá com a festa lançada. E Deus, o mundo tá ligando para mim, porque sabe que o idealizador da festa é eu. E eu tenho falado para todo mundo, a festa também não é dele, e ele fez na cara e na coragem, que ele patenteou sem nos comunicar. Ele não acertou com a gente ainda, então para mim a festa ainda continua sendo minha, mas ele está fazendo do mesmo jeito. Isso é uma questão de caráter. Enquanto ele não acertar tudo que ele tem que acertar comigo, ou se posicionar em relação a isso, ou começar a fazer o que ele terminou de fazer, isso é um problema de caráter. Porque se fosse comigo, eu nem teria lançado a festa até eu resolver o que tinha que resolver. Por que você não faria isso? Porque eu sei que quando eu tomo uma atitude dessa, eu impulsiono em todo o universo uma energia da qual eu não quero me alimentar. Eu não posso fazer as coisas dentro do caráter que eu desenvolvi em mim, sabendo que eu estou gerando em alguém algo ruim em relação a alguma coisa que a gente determinou fazer. Ontem, outra pergunta, Daniel, olha como é que as amizades da gente, quando as amizades são muito boas, o Daniel é uma pessoa que eu tenho um amor imenso. Olha a pergunta dele para mim. Samuca,
aquele furo da obra lá de trás, você já acertou tudo? Ele não me cobrou da obra que eu falo, aquela obra que eu tive um grande prejuízo. Ele falou, ele não me cobrou, não me perguntou por malícia, não, ele perguntou porque ele sabe que não podemos deixar rastro para trás. Eu falei, Dani, olha que maravilhoso. Daquele furo gigantesco de mais de 600 mil, só falta 90. Só faltam, de 60 credores, só faltam 5. Ele, uau, que bacana. Diz que eu te amo tanto. Eu sabia que você não ia deixar vestígio para trás. Eu falei, é isso, você sabe que esses vestígios ainda inclui banco também, né? Eu sei, e eu te conheço, amor. Essas escolhas de amizade, essas escolhas de relacionamento, quando você vê os seus amigos agindo em relação ao mundo, em relação às coisas, é a forma por qual eles são com você. Não são diferentes. Parece assim, ó. Não, ele faz mal para os outros, mas não faz para mim. Esquece. Você que acha. Você é que acha. Se ele é capaz de fazer com o outro, ele é capaz de fazer com você. Porque quem não é capaz de fazer com ninguém, não faz nem com você. Não, ele é capaz de matar, mas a mim ele não mata, não. Ah, entendi. Você controla ele. Claro. O dia que ele, por algum motivo, se rebelar contra você, ele não vai te matar, não. Ele só matou os outros porque você é muito gente boa para ele. Ou você é um boneco na mão dele. Hoje, eu quero te dizer que caráter é caráter, ponto final. Ou ele é bom ou ruim, acabou. E o desvio de caráter é algo que a pessoa caminha com ela, enquanto ela não corrige isso, ela vai continuar fazendo isso e ponto final. Não tapa o sol com a peneira. Não põe a peneira, não, que na peneira vai vazar a luz do mesmo jeito. O que é ruim e ponto final. Quem é ímpio, é ímpio. Quem faz maldade, faz covardia, faz com gosto. Não faz sem gosto. Não faz sem gostar do que está fazendo. Você que acha que fez sem querer, não fez sem querer. Fez, sabe o Chaves? Sem querer, querendo. É o tal de sem querer. Ah, foi sem querer, querendo. Já fez. Princípio 1, caráter. Só pensa nisso que eu te falar agora. Não cobre do outro o que você não é capaz de fazer. Atribui em você. Comece a entender daqui em diante. Se você tem algum desvio de caráter, se alguém já te avisou por causa desse caráter que você tem, e corrige isso. Há tempo de corrigir. Há tempo de se arrepender. E se arrepender de verdade é ir atrás das pessoas das quais você feriu profundamente e sentir profundamente e pedir perdão e falar, olha, eu estou aqui disposto a corrigir toda a maldade que eu fiz com você. Ciente do que fez. É possível. Em Cristo, tudo se renova. Tudo. Mordomia. O princípio 2. Mordomia. Princípio 1, caráter. 2, mordomia. Mordomia não está ligado a luxo e extravagância, mas é a nossa capacidade de zelar e de cuidar de tudo que temos, sejam coisas materiais ou não. Pense um pouco em quantas coisas você possui e que precisa zelar. Um nome, um corpo, uma mente, uma casa, uma família, um emprego, amigos, valores, sonhos, desejos e etc. São muitas coisas que Deus lhe concedeu como mordomo. Guarda isso no seu coração e não tira nunca mais. Princípio 2 é mordomia. 1 é caráter, 2 é mordomia. Repara que para eu ter um bom caráter, eu sou um bom mordomo. Porque o mordomo é aquele que tudo o que Deus nos deu, inclusive esse corpo, ele zela, ele cuida. Se ele te deu uma família, você zela pela sua família. Se ele te deu uma amizade, você zela por essa amizade. Se ele te deu uma esposa, ou um cônjuge, um marido, você zela por esse marido. Você zela porque você sabe e você tem no seu coração que isso que foi lhe entregue por Deus. E você é o mordomo. Lembra do Batman? O Batman no tio Alfred?
O Alfred desfrutava de tudo que era do Batman, do carro do Batman, da casa do Batman, das viagens, tudo. Ele era mordomo. O mordomo é a fonte principal de uma casa. Ele é praticamente o dono da casa. Ele usufrui de tudo. Nesta vida, a gente é mordomo. Então, mordomia é eu zelar de tudo, inclusive dos sonhos que Deus coloca no meu coração. Dos desejos que, lembra que eu falo com vocês? Quer saber o que você tem? Acessa a fonte. Quer desbloquear? Acessa a fonte. Seja mordomo daqui por diante. Só põe assim. Quando você vai ter um filho, eu tenho 4, primeira coisa que a gente fica torcendo a Deus, Pai, por misericórdia, que meu filho venha saudável. E quando ele nasce saudável, você olha para você e fala, quanto eu tenho sido saudável comigo mesmo. Zelar pelo corpo, zelar pela sua mente, e zelar pela minha mente. Escolher exatamente o que eu quero treinar ela, o que eu quero que ela veja, o que eu quero que ela se concentre, quais são as coisas que eu quero que ela aprenda. Lembra disso. O corpo e a mente são treináveis por você. Se você está treinando mal sua mente, ela está atribuindo valores e qualidades, visões e pensamentos que você está colocando nela. Ela não pega no ar, não. Lembra disso. Lembra disso. Terceira lei. Bom dia, Aldinei. Bom dia. Não usar seu caráter pode ser maturidade. Pode, com certeza. Glorinha, vamos lá. Deixa eu corrigir até o que você está falando aí, porque é interessante você colocar isso. É o seguinte, não é maturidade, não, tá? Porque assim, o caráter ele é bom ou ele é ruim. Não tem isso de maturidade, não, tá? Você pode falar o seguinte: a pessoa pode fazer talvez alguma coisa por ignorância. Significa, ela desconhece aquilo que ela está fazendo. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Até com que ela entenda o que ela está fazendo e ela realmente entende o que está fazendo e aí continua fazendo, é sim um desvio de caráter, nem maturidade, não. Entendeu? A maturidade faz eu ir aprendendo ainda mais como lidar com determinadas situações. Eu vou ficando mais maduro em relação àquilo, eu vou entendendo mais aquilo. Eu vou lidando mais com as emoções, lidando mais com as situações, entendendo mais o que as pressões do meu dia, as pressões da vida. Eu vou ficando mais maduro em relação àquilo. Agora, o desvio de caráter, ele é bom ou é ruim. Não tem assim, a pessoa ela é mau caráter porque ela é imatura. Não, não tem nada disso. Se ela tem esse de caráter, ela tem, ponto. Ela é mau caráter, ponto final. Ela é bom caráter, ponto final. É esse, que bom que você colocou isso, Valência. Por quê? Porque exatamente o que a gente tem que parar de fazer, tampar o sol com a peneira. Ah, mas tadinho, isso, ele faz isso porque ele não sabe o que ele está fazendo. Sabe? Pergunta para ele que você vai querer saber. Pergunta para a pessoa assim, ó. Se eu te falar, você tá entendendo que você tá roubando fulano? Aí, aí o mau caráter ele ri e fala, não é bem assim, né? Eu tô pegando isso porque eu acho que é assim que tem que ser feito. Não, você não acha, não. Você tá roubando. Não, não é bem assim. Não é bem assim que você pega uma pessoa de caráter e fala para ela que tá roubando pra você ver. Posiciona com a pessoa que tem caráter e fala para ela que ela roubou alguma coisa pra você entender. O que ela vai fazer com você? Como é que ela vai se posicionar em relação a essa frase, você está roubando? Só de você sugestionar uma pessoa que tem caráter que ela está roubando, você vai ver a expressão dela até muda. Isso é uma coisa que é muito intrínseca em cada um. Não existe questão de maturidade para isso. Existe entendimento. Tudo bem. Eu posso não ter entendimento de algumas coisas. E aí eu posso cometer algumas besteiras por não conhecer, por não entender pela minha ignorância. Mas a hora que eu aprendo aquilo, eu sei que é assim que tem que ser feito. Opa, acabou. Acabou. Se ela reconhecer. Ó, eu gosto. Todas vocês colocam pergunta, eu gosto de ler, tá? Você acha que essa pessoa pode mudar? De novo, a pessoa que muda, Glorinha, só aquela que reconhece, que arrepende do que ela faz. A mudança só vem quando eu me arrependo daquilo que eu estou fazendo. O mau hábito só é quebrado quando eu me arrependo de tal forma que eu sei que eu passei dos limites com relação àquele mau hábito.
O mal feito só é desfeito quando eu me arrependo do mal que eu fiz. Então, a mudança só vem com arrependimento. Então, assim, eu esperar que a pessoa mude, e tem um negócio interessantíssimo, tá? Mulheres e homens. Cuidado com o tal de, eu vou casar, porque eu sei que ele vai mudar, eu vou mudar essa pessoa. Para com isso. Você não vai mudar ninguém. Se ela já está te mostrando ali sinal que é assim que ela é, deixa ela aí. Não tenta resolver esse BO, não. Esse BO não é seu. Lembra? Tem coisas que só Deus resolve. Não é você que vai resolver isso, não. Deixa o BO aí para lá. Não vem segurar essa bucha para você, não. Faça o seu quarto de guerra para algumas coisas que têm que ser resolvidas na sua casa, que são coisas que você não está tendo poder de resolver. As pessoas que vêm do externo, elas, quando você ora por elas e elas se arrependem, elas se apresentam na sua frente e falam: olha, eu queria te dizer que aquilo que eu fazia, isso, eu fazia e eu literalmente me arrependi disso. Eu vim aqui pedir perdão a você. Eu sou uma pessoa mudada daqui para frente. Mas se você vê coisa boa nessa pessoa, você lembra do que eu falei? Vamos lá de novo. Ai, vou falar para você entender bem rasgado. Ai, olha, aquele casal é tão bonito junto, né? O marido é pai maravilhoso, mas dá tanta galhada na mulher dele. Todo dia tá com mulher diferente na rua. Mas ele é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso. O que adianta? O que adianta tanta qualidade com um defeito tão grande desse? Olha, esse marido é maravilhoso, não trai mulher, não trai nada, cuida bem, mas enche a mulher dele de pancada. O que adianta? Então, assim, é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Tem coisa que tem que deixar aí. Não é julgamento, eu não fico julgando fulano, ciclano ou beltrano, é o melhor que ele tem para dar. Eu não preciso resolver isso na vida dele, quem precisa resolver é ele, não sou eu. Eu não tenho obrigação de resolver isso na vida de ninguém. Nem da minha esposa eu tenho obrigação de resolver as coisas da vida dela. Eu tenho, como marido, como conversar. Eu tenho como marido orar pela Paula e a Paula orar por mim. Por alguma coisa que ela acha que é muito importante que eu ultrapasse, ou que eu vença algum obstáculo, ou que eu melhore algum fator da minha vida, que eu amadureça alguma coisa. Bom, então, ver coisa boa, só para você entender, tá, Glorinha? Para todos vocês aqui. Coisa boa todo mundo tem. Até o mau caráter tem muita coisa boa. Mas o desvio de caráter dele destrói todas as outras coisas. E aí é a hora que você tem que repensar. Vamos para o princípio 3. Semeadura e colheita. Então, ó, 1, caráter. 2, mordomia. 3, semeadura e colheita. Devemos seguir o exemplo da semente que é plantada e cresce em solo fértil. Pensar como podemos tomar mais férteis e diferentes campos da nossa vida. E sempre lembrar que frutos precisam do tempo da natureza para amadurecerem até que possam ser colhidos. Semeadura e colheita. Vou resumir de forma mais prática impossível. Você não é obrigado a plantar nada. Mas se você planta, você tem a obrigação de colher. Bom, se eu não sou obrigado a plantar nada, e se eu planto e eu vou colher, a pergunta que eu te faço: o que você tem plantado? Quais são os plantios que você tem feito em cada área da sua vida? Vamos pela declaração de vida, que eu ensino vocês, que é o curso que eu vejo na internet? Vamos lá. Como é que é a declaração de vida? Quais são as áreas? Primeiro, na espiritual. O que você tem plantado na sua vida espiritual e na intimidade que você tem com Deus? 2, o que você tem plantado na sua vida familiar? 3, o que você tem plantado na sua vida física e emocional? Como você tem lidado com o seu corpo, com suas emoções? O que você tem plantado? 4, o que você tem plantado na sua vida financeira e profissional? Lei da semeadura e da colheita.
Você não vai conseguir entender isso enquanto você não entender que a vida só te traz aquilo que você traz para ela. Que a vida só te volta aquilo que você faz. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fazia live na pandemia, quando eu gravava vídeo na pandemia. Foi lá que eu comecei, na pandemia eu comecei a gravar. Tanto de energia boa que Deus colocava no meu coração. Por que disso? Porque eu estava plantando coisas boas na mente das pessoas. E quando eu intencionava nisso, como eu intenciono aqui com vocês esse ano todo, eu sei que a lei da semeadura e da colheita. Parou aí? Aí eu acabo a live aqui. Aí a hora que eu levanto aqui, eu começo a xingar todo mundo aqui em casa, eu falo palavrão com os meus filhos, dou tapa na cara de todo mundo, xingo todo mundo. O que adiantou? O que adiantou? Trato mal os meus funcionários, sou arrogante com os meus sócios, desvio dinheiro da empresa. O que adiantou? Se eu acho que toda essa maldade, uma hora eu não vou colher, tá muito enganado. Então, deixa eu falar para você mudar a sua visão em relação a você olhar para as pessoas que estão se dando bem, que fazem o mal e se dão bem. Porque normalmente as pessoas têm esse mau hábito de olhar para pessoas e achar que elas se dão bem porque elas estão bem financeiramente, anda de carrão, mora em casão, mas só faz mal para os outros, desvia dinheiro e rouba e mexe com tráfico de drogas e é muito bacana. Pobres. Pobres ricos. Ricos pobres. Entende agora que quando alguém falar de pobreza com você, ou de riqueza com você, você vai lembrar sempre assim, ó, o pobre é o improdutivo e o rico é o produtivo. Aí você vai tirar dessa questão material e vai levar para uma questão de produtividade e movimento. Não importa se você ganha um salário mínimo. Você pode ser um rico ganhando um salário mínimo. E você pode ser um pobre ganhando 1 milhão por mês. Entende que o valor não está atribuído àquela versão material daquilo que você tem? Que só vai potencializar a energia e dinheiro, só potencializa quem eu realmente sou. Se eu sou muito ruim, o dinheiro vai fazer eu ficar pior. Se eu sou muito bom, o dinheiro vai fazer eu ficar melhor. Pensa nisso. Pensa nisso aqui agora. Para que você quer ganhar dinheiro? Pensa nesse momento agora. Para que eu quero ter muito dinheiro? Porque não faz sentido você falar para mim que você não quer ganhar dinheiro. Na minha cabeça, não é porque eu sou empresário, não. É porque é como se falasse comigo assim: eu não quero manter minha vida em movimento. Eu quero ficar encostado dentro de casa, eu quero ficar enfiado dentro de casa com meus pais e eles me sustentam. E o dia que eles forem embora, como é que você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? O dia que eles forem embora, danou. Não, mas é porque eu sempre quis cuidar deles e tal, e eu não queria deixar eles sozinhos. Balela. Vai tocar sua vida, vai cuidar. A palavra é vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Eles já estão ali, já estão crescendo. E o que eles mais querem, assim como Deus, é que você prospere. Porque tem uma família esperando para você cuidar, tem pessoas esperando para você cuidar de você, tem pessoas esperando o seu talento ser colocado para fora para que várias coisas possam acontecer através do seu movimento. Através do seu movimento. Planta, colhe. Planta, colhe. Então escolhe o que você está plantando. Beleza? Quarto princípio. Autogoverno. Princípio 1. Caráter. 2. Mordomia. 3. Colheita e semeadura. 4. Autogoverno. Anota isso. Podemos ler na Bíblia que Deus presenteou o homem com razão e racionalidade, bem como outros instintos de sobrevivência, de alimentação, de reprodução e etc. Desta maneira, entendemos que o homem possui o chamado autogoverno, ou seja, a capacidade de governar a si mesmo e de ser responsável por suas próprias ações. Bom dia, Elisete. Significa. O que significa? Que o meu autogoverno, ele literalmente
vai me mostrar como que eu me posiciono em relação a todas as coisas que foram atribuídas a mim. A minha razão, a minha racionalidade, o meu instinto, a minha sobrevivência. O meu autogoverno determina quais são as minhas ações em relação ao que eu preciso com tudo que me foi atribuído. Como anda o seu autogoverno? Significa, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu precisava chegar em casa e aprender, por exemplo, um curso de inglês, porque o meu desejo é morar nos Estados Unidos, mas eu não faço. Isso é um desgoverno, que o autogoverno fala, eu vou fazer e assim eu vou fazer. Eu preciso fazer demais? Não. Eu preciso só manter uma disciplina e constância. Entender? Tu me fez o sinal aqui para as duas ali, que às vezes eu começar a falar alto, eu conheço as duas. Começar a conversar alto e a gente fazendo live aqui, a vozinha das duas entrando dentro da live aqui. Aí as liga a máquina de lavar, liga tudo aqui, fica essa barulheira. Eu já fui colocado aqui no fundinho para não atrapalhar os meninos lá dentro. Então, olha só, o autogoverno, ele diz o seguinte, tudo que me é atribuído, que Deus me deu, eu autogoverno, quando eu determino. Se você não se autogoverna, você não vai fazer exercício. Você não vai cuidar do seu corpo. Você não vai escolher sua alimentação. Seu desejo vai ser maior do que você. Você não vai cuidar do seu trabalho. Você não vai evoluir na sua parte profissional. Você vai deixar tudo à deriva. Você vai literalmente entrar no modo Matrix. Só que no modo Matrix, só lembra disso. Quem governa é seu corpo e sua mente, não é você. Porque quando você governa, sua alma fala mais alto. Ela te atribui. Ela te liga na fonte. Ela fala, isso, você está no caminho. Vai lá. Eu tenho algumas ações aqui, por mais que com tudo que eu faça, eu sou cobrado por mim mesmo de um monte de coisa e assim eu permito e eu faço. E enquanto eu não resolvo, eu já sei que eu fico importunado, então eu resolvo. Ao governo. Pós o autogoverno, a gente vai falar do quinto princípio, soberania. Caráter é o 1. O 2 é mordomia. O 3 é semeadura e colheita. O quarto é o autogoverno. O quinto é soberania. Vocês estão com alguma dúvida, turma? Tá tudo certinho para vocês aí? Nananã, mas você vê coisa boa na sua, nananã. Mas se você tem intuição, que ele pode mudar. De novo, galerinha, você tá querendo justificar um assunto que já está na sua cabeça com certeza resolvido. Se ele precisa de mudança e é uma pessoa que você, você sente que você tem intuição que ele pode mudar, a sua intuição não vai mudar ele. Quem tem que mudar ele é ele. Ora pelas pessoas e segue sua vida. Você vai ficar o tempo todo esperando ela fazer alguma coisa e você vai parar sua vida por causa disso. Toca a sua vida, segue ela. Ó, presta bem atenção falar com vocês aqui. A Glorinha tem coragem de colocar as perguntas. Você talvez está com um monte de dúvida e não coloca a pergunta. Quando ela está se expondo aqui, vocês estão achando que é uma coincidência. Mas o que ela está se expondo aqui, talvez é a dúvida de muitos de vocês, e vocês não colocam aqui. Então, mais uma vez eu vou falar, toda vez que eu vejo ela fazendo pergunta, a que mais faz pergunta aqui é ela. Vocês estão ligados aqui no modo Matrix, vocês estão ligados, conectados na live. Se estão, que passou na sua cabeça, joga e coloca, faz um comentário de alguma coisa, para que mais pessoas possam falar, eu estava pensando nisso. Era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria perguntar. Então, turma, ativa. Ativa o modo ativado de vocês aí. De novo. Mas se você tem intuição que ele pode mudar, a sua intuição é um desejo bom para aquela pessoa. Só ore por ela e siga a sua vida. Porque senão, você vai ficar olhando para trás, esperando ela dar um retorno para você de algo que não depende de você. Se ela vai mudar, se ela vai melhorar, ore por ela e siga a sua vida. Siga o fluxo da vida. Continue seguindo seu caminho. Não espere. Talvez ela vai mudar e nem é para você. Nem é por você. É por outra situação e por outra pessoa. Então, siga o fluxo da vida. Ore por ela, já que você tem intuição disso, ore por ela, agradeça a vida por ela, peça por ela e segue sua vida. Entendeu? Mudança parte de cada um. Não depende da gente. Tá bom? Soberania.
Quinto, com o autogoverno, Deus deu a nós a liberdade e a responsabilidade de se responsabilizar por suas próprias ações. Olha isso. Sempre a culpa, não a responsabilidade. Por outro lado, Deus também conferiu ao homem o princípio da soberania. Afinal, o homem é o único animal racional e dessa maneira passou a ser responsável pela criação divina. Ou o quinto princípio só diz para você o seguinte: soberanos, tudo que foi criado pela sua soberania. Significa, tudo que você tem, agradeça a Deus que foi você, com muito esforço, que criou. Ah, mas eu estou obeso. Parabéns. Você teve disciplina de comer igual um louco para poder ficar gordo. Ah, mas eu estou depressivo. Parabéns. Você trabalhou rápido, mas muito forçado em pensar só em tristeza para estar onde você está. Muito seu foco começa a pensar em felicidade. Quem engordou demais, começa a cuidar do corpo e, presta atenção, só pensa o seguinte: todo bloqueio que você tem está ligado ao seu propósito. Significa, quando você faz algo pesado demais com você, e você consegue mudar, você vai transformar a vida de várias pessoas que estão à sua volta, porque elas não acreditam que você é capaz de dar a volta por cima. Faça isso por você, por Deus e pela transformação sua e das pessoas, porque você é soberano. Você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida, inclusive com o que os outros fazem com você. Vamos lá? Eu não contei o caso do sócio que pegou a minha marca. Você acha que eu não sou responsável por isso? Sim. Porque quando ele comunicou que gestor, eu tinha que ir para cima dele e resolvido, feito um contrato, para ele poder passar a marca para o meu nome. Eu já estar o nome dele, mas meu nome tinha que estar lá. Olha o problema que eu estou passando hoje por causa disso. Você acha que eu, pô, tadinho, ele fez não, o bobão fui eu de não ter feito nada. Agora quem tem que resolver isso agora sou eu. Quem tem que chupar essa mão agora sou eu. Não tem tadinho, não tem padinho, tem o irresponsável que não resolveu o que tinha que resolver na hora certa. Assumir essa responsabilidade me faz ser soberano com as minhas ações. Saber que fui eu que criei a situação que está acontecendo agora. E não por que mas foi ele que fez. Eu permiti que ele fizesse. Se eu não tivesse permitido, não teria acontecido. E assim é na sua vida. Quando você permite que os outros façam com você o que você não autorizou elas a fazer e você não repreende aquela ação e faz a correção daquilo, aquilo vai virar uma bola de neve. Depois não reclama. Clama e agradece a Deus. Fala, Senhor, agora o Senhor viu, fiz isso. E agora eu estou pedindo ao Senhor para me ajudar. Como resolver esse assunto da melhor forma? Bom. Sexto princípio: individualidade. Primeiro, caráter. 2, mordomia. 3, semeadura e colheita. 4, autogoverno. 5, soberania. 6, individualidade. Princípio. Da mesma maneira que cada órgão tem uma função específica no corpo humano, cada indivíduo vem ao mundo com uma razão específica para existir. Isso explica por que as pessoas têm diferentes talentos, conhecimentos, competências, personalidades e propósito de vida. A individualidade diz: sou imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança. Eu me assemelho a ele. Eu não sou igual a você. Ninguém vai ser igual ao Samuel. Ninguém vai ser igual a você que está aí. Ninguém vai ser igual. Vamos falar aqui os nomes aqui, ó. Ninguém vai ser igual a Kelly, ninguém vai ser igual a Aline, ninguém vai ser igual a Josefá, ninguém vai ser igual a Marcelina. Ninguém vai ser igual a vocês. Ninguém. Ninguém. Pode ser parecido, semelhante, mas ninguém é igual a vocês. Ninguém. Põe no seu coração isso. Somos semelhantes. Os talentos são atribuídos para cada um de nós. Então, cabe a nós, na nossa individualidade, entender que a minha função nesse mundo desempenha um papel fundamental na vida dos meus semelhantes, porque somente eu tenho determinado talento que pode transformar a vida de todos. Uau! Uau! Olha isso! Qual é
o seu talento, o que é que você ama fazer e faz muito bem feito, que as pessoas elogiam constantemente. Mantenha foco, força e persistência nisso. Você vai ser o maior nisso. Você vai mudar a vida das pessoas nisso. Seja cantar, cozinhar, fazer obra, o que você, fazer unha, que seja, artista, o que seja. Concentre suas forças nisso. Porque aí está o seu talento, que pode transformar o mundo. Sétimo, e não obstante, aliança. Olha que maravilhoso. Há 7 princípios: caráter, mordomia, mordomia, colheita e semeadura, autogoverno, soberania, individualidade e sétimo, aliança. Aliança. Precisamos lembrar que mesmo que cada indivíduo seja único na sua individualidade, o homem é um ser social e a mulher. A gente depende um dos outros e precisamos do convívio com os nossos semelhantes. Por isso, as diferentes áreas da vida acontecem através das relações. Em famílias, em casamentos, em ciclos de amizade, em escolas, em empresas, em comunidade e vizinhos. Olha para vocês verem uma coisa. Eu tenho uma prima, mas a Simone, um amor. A Simone e o Alfredo ficaram assim, ele, o Gutinho, os 3, ficaram ali com a minha mãe, assim, o período que eu estava fora, que eu não estava presente, eles deram todo o amor que eles tinham com minha mãe. Eu tenho muita gratidão por isso. Muita. E agora a Moninha estava cuidando do pai dela, o tio Dilon, que é um outro amorzinho também. Muito tempo, só que o tio Dilon já está numa idade que precisa de cuidados diferentes. E ele precisava de um ambiente que criasse aliança com ele, não que não tivesse aliança com os netos, com a família dela, mas ele já estava num momento da vida que tinha perdido esposa de mais de 50 anos de relacionamento, onde ele não se situava mais. Ela muito chorosa, colocou ele numa casa de idosos. Conversou com ele também preferiu e tal. Ele está completamente diferente, muito mais feliz. Porque ele se ambientou. O ambiente te transforma. O ambiente te situa. Você imagina só, Enzo, com 9 meses, já entrou para a escolinha. Já está no berçário. Por que tão cedo, Samuel? Porque aqui em casa a gente acredita na socialização. Porque a gente sabe que o ambiente transforma. Então, o Enzo já é uma outra criança, completamente diferente, porque ele está convivendo no meio de outros bebês. Então, ele está vendo os bebês fazer coisas que ele não fazia, e agora ele faz. Então, hoje ele está começando a querer andar, ele já sobe nos móveis, fica em pé, ele já bate um brinquedinho no outro. Ele começa a ver pessoas fazendo coisas que ele também é capaz de fazer e ele começa a fazer. A socialização é a coisa mais importante. Eu falo para todo mundo, ninguém tem tanta amiga assim. Eu tenho uma pancada, uma penca. Eu sou o cara que mais gosta de multiplicar pessoas na minha vida. Sou eu. Se pegar minha agenda de telefone, é a parte de 4.000 contatos. Eu sou o rei do network. Eu amo isso. Eu quero ainda melhorar cada vez mais isso. Cada vez eu quero melhorar mais isso. E tenda o seguinte: network conecta você a pessoas. Socialização te faz entender e conectar com o mundo de forma diferente. Não existe nada mais valioso do que as pessoas que norteiam o seu mundo. Por isso, mantenha ligado a os 7 princípios, determine quais são as pessoas que vivem por princípios e quebram regras, e cuidado com quem quebra princípio e vive de regra. Regra, vocês vão lembrar da aula passada. A regra me mantém escravo da vida. O princípio jamais. Eu sei que o princípio, muitas das vezes, vai fazer você criar alguns conflitos, não afrontas, mas vai fazer você avançar. Acabou! Enfim, chegamos no final da aula. Passou um pouquinho, mas não podia deixar de concluir. Eu, se fosse você, rever essa aula de novo. Vai ficar gravada. De novo, TikTokers, eu não estou conseguindo gravar aqui no TikTok, mas está ficando gravado no Instagram. Instagram é Samuel Schettino 1. Está ficando gravada no canal do YouTube, Samuel Schettino. Tá lá, vai lá. Schettino é S-C-H-E-T-T-N-O, igual está escrito aqui no canal do YouTube, do TikTok. Rever, anota, coloque isso dentro do seu coração.
Se eu pudesse falar para você o que seria muito bom, rever as aulas das leis, começa na live 137. Rever os 7 ciclos, começa na 123. Então vem da 123 para cá e vem vendo. Porque é conteúdo que te transforma. Eu estou aqui para te ativar. Eu não estou aqui para outro motivo. E eu te falo do fundo do meu coração. Nem eu sei, tem hora que eu estou fazendo aqui. Eu só sei que quem fica aqui é exatamente Deus sendo anônimo, colocando você aqui por uma palavra chamada coincidência. E não é. Você está aqui porque com certeza você fez alguma pergunta e ele me usa. E eu permito, e eu amo quando ele faz isso. Ele me usa para que eu leve para você uma mensagem que vai te ativar para algo diferente na sua vida. Tem feito sentido para vocês aqui as lives, pessoal? Eu preciso do feedback de vocês. Soberania. Repete o que é soberania, por favor. Soberania é quando você, Glorinha, é soberano em tudo aquilo que você faz. Você vê autogoverno é quando eu entendo que eu sou capaz de governar sobre todos os meus desejos e minhas ações. A soberania me mostra que eu sou o senhor disso. Significa, nada acontece comigo que eu não permita que possa acontecer. O soberano é aquele que domina, entende o autogoverno e governa, literalmente, é soberano naquilo que faz. Eu sei que tudo que acontece na minha vida agora, eu sou soberano, porque eu sou responsável até pela ação dos outros na minha vida. Então, eu começo a autogovernar sobre isso. Isso é soberania. E aí, o que acontece quando eu não sou soberano? Você viu só o que aconteceu comigo? Fulano acabou com a minha vida. Por causa de fulano que eu não fiz isso, por causa de ciclano eu não fiz aquilo, e ciclano influenciou na minha vida e eu... Para com isso. Pelo amor de Jesus, para com isso. Segue o fluxo. Tominha, finalizamos a live de hoje. Feliz, porque, enfim, vocês hoje conheceram os princípios. E eu desejo, do fundo do meu coração, hoje você não é mais ignorante em relação aos princípios. Você não sabia o que eram os princípios 7, agora você sabe. Viva com eles no seu coração. Reveja essa live, busca na internet, busca na Bíblia, porque esse assunto, sabe, atribui-se em você, você vai ver como sua vida vai mudar. Entender as leis que é Deus agindo na minha vida faz eu compreender o mundo como ele vem na minha direção e como eu vou na direção dele. Entender os 7 ciclos me cria uma prosperidade de entender qual o ciclo, um atrás do outro, que eu preciso entender como está o meu processo de crescimento. Cada aula é feita para te ativar. Cada aula é feita para te ativar. Qual a diferença do autogoverno? Autogoverno é todas as suas ações, emoções, razão. Eu tenho governo sobre elas, não são elas que têm governo sobre mim. Não é a minha. Ah, então, peraí, eu estou com vontade, eu não posso comer. Eu estou em um processo de eliminar, destruir gordura no meu corpo. Aí eu sento numa mesa, o meu corpo saliva por aquele docinho que está na mesa. Meu autogoverno diz: eu vou tomar um café, eu vou comer uma fruta, porque isso aqui eu não vou comer, eu não vou ceder ao meu desejo. Eu autogovernei sobre o meu desejo. Soberania. Soberania. Eu nem vou olhar para os doces, porque para mim já não faz sentido mais. Eu já estou acima disso aqui. Estou acima disso aqui. Ai, tadinho, põe não. Você pode colocar doce aqui, tá doido? Que é isso? Eu estou decidido para ficar tranquilo. Pode colocar quantos você. Pode colocar os que eu mais gosto na mesa aqui, que eu não vou comer. Isso nem desejo, nem mais preciso de autogoverno, porque eu já estou soberano sobre ele. Isso aqui já está definido na minha vida, isso aqui. Tanto fez quanto tanto faz. Eu não luto mais, eu não preciso autogovernar mais, porque já estou soberano sobre aquilo. Já resolvi, já estou resolvido. Deu para entender? Ficou claro para você, Glória? Tominha, permita-me orar por vocês, ok? Feche seus olhos aí, respira. Mais uma vez. Mais uma vez.
te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Renova aqui minha identidade, renova aqui meu propósito. E peço ao Senhor mais uma vez que o Senhor pare o seu espírito com o meu espírito, com os nossos espíritos, para que nossa mente e nosso corpo sejam governados pela nossa mente. Obrigado pelos ensinamentos e pelo Salmo de Moisés, que nos faz entender o quão soberano o Senhor é nas nossas vidas. Agradeço hoje por nos colocar claramente os 7 princípios bíblicos, para que a gente possa entender o quão devemos viver sobre princípios e o quanto devemos quebrar as regras. Regras foram criadas pelos homens, princípios pela fonte da criação que é o Senhor. E nesse dia de hoje, a gente agora, com todo o entendimento dos princípios, possamos caminhar por eles. E cada dia mais com atividade com o Senhor. Hoje é sexta, é dia de desfrute, assim como é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fomos feitos para desfrutar com o Senhor. E vamos olhar para todas as coisas, enaltecendo e vendo a glória do Senhor em todas as coisas. Obrigado por mais um dia, obrigado por essa live, obrigado pela vida de todos que aqui estão, por todas as famílias. O Senhor inunde com luz e amor a casa de cada um. E assim, ué. Pega suas mãos. Amém, 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 amém. Turminha do TikToker, beijo para vocês e até amanhã. Turminha do Instagram, beijo para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.